4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, a Universidade de Marília. O seu futuro profissional garantido. No Dia Nacional de Combate ao Cigarro, vamos debater esse tema. Afinal de contas, o Brasil ainda tem cerca de 15 milhões de fumantes. E aqueles que não são fumantes também correm risco de ter, a começar, câncer no pulmão. Prossegue a Semana de Psicologia da Unimar, a Universidade de Marília. O tema nesta quarta-feira, sexualidade. E especialista de Curitiba é a nossa convidada. Daqui a pouco ela fala sobre o tema aqui também. Horário eleitoral do rádio e da televisão começa nesta sexta-feira. Você está com paciência? Não adianta fugir da responsabilidade. Caso grave na Zona Sul de Marília. Elemento invade a agência bancária, dá tiro para o alto e furta clientes. A polícia está investigando. Expectativa para o comportamento do mercado de trabalho neste final de ano. A preocupação, vendas no comércio caindo. ITR, o prazo para a apresentação da declaração do Imposto Territorial Rural termina no final de setembro e já está valendo. E ainda a Semana de Nutrição da Unimar, a Universidade de Marília, também a gente vai destacar. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. A corrida eleitoral já está valendo, as campanhas estão em pleno vapor. O horário eleitoral do rádio e da televisão começa nesta sexta-feira. Em eleições tão disputadas, a atenção do cidadão vale ouro e vale quase tudo para ganhá-la. São quase 30 mil candidatos e poucos segundos de exposição para garantir cada voto. Conquistar a preferência, conquistar a atenção do eleitor. Uma estratégia conhecida do processo democrático brasileiro é o emprego de profissões ou apelidos como ferramenta de marketing. Há 214 profissões indicadas pelos candidatos nas eleições deste ano. Mais de 550 vão aparecer com algum título religioso, como pastor, e também os que fazem questão de um doutor ou professor antes do nome, mas existem algumas regras. O nome que vai aparecer na urna deve ter no máximo 30 caracteres, incluindo espaço entre o prenome e o nome, por exemplo. Pode ser apelido, alcunha. Ele não deve gerar dúvida em relação à identidade do candidato, não deve atentar contra o pudor. Agora que todas as candidaturas foram registradas, o Tribunal Regional Eleitoral de cada estado tem até o dia 17 de setembro para validar os registros, que podem ser alterados ou cassados, dependendo do caso. Em relação aos candidatos com os nomes exóticos, essas candidaturas que apelam para o humor, não é? Que buscam necessariamente o voto de protesto. O eleitor pode generalizar e entender que todas as candidaturas não são sérias ou que o processo não é sério e ele acaba se distanciando. Os candidatos precisam ficar atentos para não despertar a antipatia do eleitor. Eu acho bem engraçado, só que é um exagero. Na verdade, isso é um meio de marketing deles mesmo para tentar, chamar a atenção do público, mas acaba sendo uma palhaçada em geral, porque eles brincam muito com o que é sério. Marília tem 21 candidatos a deputado. E prossegue a Semana de Psicologia da Unimar, a Universidade de Marília, aproveitando o gancho, o Dia do Psicólogo, o mês do psicólogo, no tradicional curso de Psicologia da Universidade de Marília. E os convidados ou convidadas para palestras também são nossos convidados especiais. Hoje estamos recebendo a doutora Letícia Lanz. Ela vem de Curitiba, a capital do Paraná, para falar sobre um tema atualíssimo: sexualidade e gênero. Doutora Letícia, boa noite. Boa noite. Prazer em estar aqui com vocês. Profissionalmente, quem é Letícia Lanz?
Eu sou psicanalista e atuo direto na clínica. Eu tenho especialização em sexualidade e gênero pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e sou mestra em sociologia. Bem, a senhora vem convidada para falar sobre sexualidade e gênero. Doutora, fazendo um breve comentário com relação a esse tema, um tema mais do que nunca sempre atual, não, doutora? Sempre atual e sempre desconhecidíssimo. As pessoas, em geral, falam o tempo inteiro sobre sexo, mas não sabem nada. É muito curioso, porque o que prevalece são crenças, são especulações, mas um conhecimento bem fundamentado que dê a cada pessoa condições de decidir, inclusive, sobre a sua própria vida. Isso é muito difícil, porque não está no currículo das escolas e as famílias, apesar de nós estarmos no século XXI, ainda têm muita dificuldade de conversar entre seus membros a respeito desse assunto. Pelo jeito, a senhora é a favor de aula de sexo na escola, mas por gente gabaritada, é isso? Não são aulas de sexo, eu acho que é meio pejorativo chamar assim. Eu acho que nós precisamos, sim, de aulas que ensinem as pessoas a se relacionar. E sexo é um dos itens presentes no relacionamento entre as pessoas. Não é o único. Eu não vejo sentido em você dar uma aula de sexo ou gênero, mas é muito importante que nós tenhamos, sim, nos currículos, aulas sobre relações entre pessoas, que envolva questões afetivas, envolva questões de grana, inclusive, né? Envolva questões relacionadas ao sexo, às práticas sexuais, né? A questão de pessoas que têm relações antes do casamento, né? Ao nascimento prematuro de crianças. Isso tudo precisa de ser abordado, porque senão as pessoas ficam completamente ignorantes de um tema que dá origem à vida de todos nós, em última análise. Bem, a senhora falou também no tabu para as famílias. É tão difícil assim, na média geral, doutora? Incrivelmente, sim. E em todas as faixas sociais. Agrava muito, inclusive, as crenças e os valores das famílias, as tradições, né? As práticas religiosas que impedem as pessoas de ter uma discussão franca, honesta, verdadeira, a respeito do comportamento sexual e de gênero das pessoas. Eu acho que a família é um núcleo fundamental onde isso deve ser ensinado, mas é preciso que para ensinar as pessoas saibam. E é muito difícil que você encontre pais que estejam em condições de ensinar os filhos. Daí o papel fundamental da escola, onde nós podemos, né, preparar professores, ajudá-los a dar uma orientação melhor, quem sabe até os pais, através de associação de pais, né, seria um trabalho fundamental para toda a comunidade. Bem, um tema cada vez mais polêmico, mas ao mesmo tempo cada vez mais em evidência no Brasil e no mundo. Relacionamento sexual entre as pessoas, então, do mesmo sexo. E aí, doutora, é realmente um tabu na sociedade, vamos colocar assim, na sociedade atual, a sociedade moderna? Olha, as pessoas não se relacionam por causa do sexo. Elas se relacionam porque elas sentem atração uma pela outra, né? Sexo é sempre consequência de uma relação inicial que envolve atração mútua. E a atração pode ocorrer independente do sexo da pessoa, né? Quantos casos ao longo da história nós temos de homens que se sentiram atraídos por outros homens e padeceram com isso. Isso não significa necessariamente que eles terminaram na cama, não é? Um relacionamento afetivo, ele pode ser baseado exclusivamente em vínculos do amor, né? E o amor não termina necessariamente no ato sexual. O problema da sociedade é que ele enxerga sexo em tudo,
né? Nós fomos capazes de banalizar o sexo e de transformar em pornografia a atividade normal do dia a dia. Quando você fala entre relações entre pessoas, nós não podemos incluir essa diferença, quer dizer, homem e mulher. O sexo entre homem e mulher, ele cumpre o papel da procriação, isso é importante, né? Mas pode haver outras formas de sexo. Como o Freud nos disse, nós não somos heterossexuais de nascimento, nós somos o que ele chamava de perverso polimorfo, ou seja, a nossa orientação sexual, desde o nascimento, ela é difusa. E ela vai, ao longo do tempo, tomando características próprias de acordo com a vida, com a vivência, né? Com as experiências que cada pessoa vai tendo. Bem, nesta semana tivemos um caso que chamou a atenção em Garça, a 30 quilômetros de Marília. O rapaz, 27 anos de idade, ele tinha um namorado. A família descobriu, houve toda aquela polêmica e o extremo. Ele colocou fim à própria vida. Mais um caso de suicídio. Um agravante, apenas para a senhora completar o seu comentário com relação a esse tema tão polêmico. Pode-se chegar a situação tão extrema assim, doutor? E tem chegado com muito mais frequência do que se publica. Porque você que está na imprensa sabe disso. O tema não pode ser divulgado amplamente o tempo inteiro, porque estimula novos cometimentos de suicídio. Então, o que nós temos é que esses fatos envolvendo relações entre pessoas do mesmo sexo conduzem muitas vezes ao suicídio, porque a pessoa se sente totalmente desacolhida, ela se sente totalmente desautorizada a continuar a viver. O mais interessante é que as famílias que levam muitas vezes o indivíduo a fazer uma coisa dessa, tirar a própria vida, depois vão lamentar terrivelmente a morte da pessoa. Por que não ajudaram antes? Por que não conversaram a respeito? Não é? Mas não é conversar também para impor as suas ideias, isso não é conversa, isso é ditadura. É preciso conversar para ouvir os motivos, para ouvir a forma como o outro está estabelecendo relações com a própria vida, não é? Então, infelizmente, o índice de suicídio entre pessoas LGBT é 4 vezes maior do que na população dita cisgênera heterossexual, quer dizer, a população comum, 4 vezes maior. Ou seja, para cada um indivíduo comum que é heterossexual e cisgênero, você tem 4 que tiram a própria vida. E qual que é a motivação? Ele não encontra apoio da família, ele não encontra apoio da escola, ele não encontra apoio da comunidade. Ele se sente a pior pessoa do mundo, como se estivesse cometendo um crime. E a medicina já disse há muitas décadas que não há crime nenhum, apenas uma manifestação do que é o ser humano. Doutora Letícia, a senhora vem de Curitiba, convidada que foi para a palestra na Semana de Psicologia da Unimar, a Universidade de Marília. O comentário final, doutora. Eu espero que as pessoas sejam cada vez mais felizes. E para que as pessoas sejam felizes, é preciso que elas se olhem no espelho e se descubram, antes de mais nada, como seres humanos. De repente, nós damos uma importância extraordinária para a profissão, para a grana, mas nos esquecemos de que nós somos seres de carne e osso e nós temos motivações incríveis que precisam de ser descobertas, analisadas e levadas adiante. Como dizia o Freud, nós somos feitos de carne e osso, mas a sociedade quer que a gente vive como se fosse feito de aço. Muito bem. Obrigado a doutora Letícia Lans, psicanalista, vem de Curitiba para a sua palestra na Unimar, a nossa convidada especial. E fechando esse bloco, um tema importante em termos de saúde. Saúde sem mentiras. Confira. Antes que uma informação errada se propague como vírus pelas redes sociais, o Ministério da Saúde adverte: consulte o serviço de checagem de fake news.
Pelo WhatsApp, o cidadão poderá enviar mensagens de texto ou vídeo e elas serão conferidas para saber se são ou não verdadeiras. O Saúde Sem Fake News pretende melhorar a segurança na informação sobre saúde pública, atuando especificamente no WhatsApp, que é o principal veículo de transmissão das notícias falsas. Recentemente, a vacina contra o sarampo foi alvo de fake news que causou insegurança na população, fazendo com que famílias deixassem de levar os filhos aos postos de vacinação. Não é um serviço geral de atendimento. É um espaço exclusivo para receber informações virais que serão apuradas por equipes técnicas. E elas responderão por mensagens se a notícia é verdadeira. As mesmas notícias também estarão disponíveis depois no Portal Saúde. Anote aí o número do novo grupo de WhatsApp, o Saúde Sem Fake News.